Eu tenho nesses últimos cultos aí que tem pregado, de quinta, tentar trazer uma palavra mais prática, tentando mostrar para você que existe uma diferença entre teoria e prática, que o Evangelho precisa ser vivido, vivenciado. O Evangelho não é uma teoria, o Evangelho é algo para ser vivenciado. Se você for na minha sala, aqui quem foi lá já talvez se lembre, na minha sala, no meu gabinete ali na IBC1, tem um aparelho de ar-condicionado. Está lá o aparelho. Está lá disponível. Ele está lá, ele existe, ele é real, ele é concreto. Se você entrar na minha sala, você percebe, ele está lá. Você já foi lá, Gabriel? E tem, não tem? Você lembra? Tem. Gabriel já foi lá e ele está dando testemunho aí que tem. E tem um aparelho, um controle remoto, com o qual eu ligo aquele ar-condicionado. Agora imagine um dia daqueles de verão, muito quente, não é? Quando está muito quente, que você está assim, até sufocado com aquele calor, o aparelho de ar-condicionado está lá. Mas para eu poder usufruir do benefício daquele aparelho, eu preciso pegar aquele ar-condicionado e fazer uma coisa muito simples, é apertar um botãozinho, fazer assim, ó, apertei o botão, nem barulho não faz. Pronto, resolveu o problema. Aquele ambiente que estava quente, que estava desagradável, insuportável, ele se torna um ambiente agradável. Mas precisa apertar o botãozinho. Se não apertar o botãozinho, não resolve. O aparelho está lá, ele está lá. Mas para eu usufruir, eu preciso apertar o botãozinho. Eu percebo que muitos de nós não apertam o botãozinho do Evangelho. O Evangelho para nós é uma teoria, às vezes é uma lenda, às vezes é uma coisa tão distante. E me permite, eu estou repetindo isso, todo culto eu estou repetindo, mas eu sinto que preciso repetir isso. Eu só estou aqui em cima, com esse microfone na mão, pedindo para vocês abrir Bíblia e falando de Jesus aqui, por duas razões, basicamente. Eu encontrei um Deus que é real e um Evangelho que funciona. Um Evangelho que funciona. Isso aqui é Bíblia, viu, gente? Não é um iPad, é Bíblia. O Evangelho funciona. Mas se você não apertar o botãozinho, não adianta. Eu faço muitas visitas. Já cansei, mas cansei de ir em casas que você entra, tem na sala, no lugar mais assim, mais destacado da sala, tem uma Bíblia aberta. Geralmente é uma Bíblia dessas que parece assim um bloco de um tijolo, de tão grossa que é. Mas ao mesmo tempo empoeirada, não é? Que se você mexer nela é capaz de você ficar até com alergia de tanta poeira que tem. Aberta no Salmo 91. Naquele porta-bíblia, assim, não sei como é que chama, aquele suporte assim, ela toda bonitona, aberta lá. E você riu porque na sua casa era assim. Ou eu já fui, mas olha, deve ser centenas de casas. Você chega lá, está lá a Bíblia aberta no Salmo 91. Por amuleto. Amuleto. Disseram para ele que se você deixar uma Bíblia aberta no Salmo 91, vai trazer proteção para sua casa. Ó, nada. Mentira. Uma Bíblia aberta dentro da casa de qualquer pessoa não traz proteção nenhuma. Agora, uma Bíblia vivenciada, isso traz proteção sim. A pessoa abre o Salmo 91, nem sabe o que está escrito, nem conhece o Deus do Salmo 91. O que adianta abrir Bíblia lá assim? Puro amuleto. É a mesma coisa de colocar uma ferradura de 7 furos atrás da porta, que eles falam que o quê? Que dá sorte. Você já deve ter ouvido falar isso. A gente fica tão ignorante que acha que sapato de cavalo dá sorte para uma pessoa.
O Evangelho é para ser vivenciado, a Bíblia é para ser vivenciada. Então, uns tempos atrás, aí, sei lá, um mês atrás, eu falei sobre você, de como que a gente, não é, enfrenta o inimigo. Né? Depois eu falei de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Que nós não somos mais escravos. É impressionante a gente ver tanta gente na igreja sendo escravo. E a Bíblia fala, Paulo falou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quinta-feira passada, que foi lá na IBC1, quem estava lá na IBC1? E o resto, onde é que você estava, hein, gente? Você estava por aí, né? Porque tinha muito mais gente. Você estava aqui no congresso, né? Que legal. Pois é, eu não estava, né? Eu estava lá na IBC1. Aí nós falamos sobre a questão de como a gente deve proceder em situações de aflição. A Bíblia fala isso. Tanta gente aflita. Você sabe o que você tem que fazer? Nós falamos de uma coisa lá. E hoje eu vou falar para você também algo que eu espero seja bem prático para você, baseado no Salmo 1. Aí eu queria então que você abrisse no Salmo 1. É um texto assim bem prático. É um texto que dá algumas dicas para você, se você quer ser um homem bem-aventurado. Amém? A palavra bem-aventurado significa? Significa, gente? Pessoal, vocês estão aqui, ó. Bem-aventurado significa? Feliz. Não é? Se você pesquisar lá no Google, nossa, você vai achar tanta coisa sobre felicidade. 7 maneiras de ser feliz, 3 maneiras de mudar sua vida, ser feliz e não sei o quê. É tudo papo furado. Mas hoje eu vou te falar de alguém que entende disso, né? Do Espírito Santo escreveu para nós. Uma cartinha do Espírito Santo para você. Salmo número 1, começando aí do primeiro versículo, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Tudo bem aí, gente? Vou ter que ler de novo. O homem bem-aventurado. Então, quem está anotando o nome aí para dar nome na mensagem? Um homem bem-aventurado, um homem feliz, não é? Bem-aventurado o homem. Então, você já pode até olhar para mim, ó, a Bíblia fala assim, bem-aventurado o homem que não, o que eu estou fazendo? Que não, diga, anda. Anda em quê? No caminho, no conselho dos ímpios. Não se detém vamos, gente, me ajuda aí, no caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, diga assim, antes. Diga, antes. Diga, pelo contrário, o seu prazer está e na sua lei medita, diga, de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folhagem não murcha, e no devido tempo, na devida estação, dá o seu fruto. A Bíblia traz muita advertência para nós. Por isso que eu estou falando, queridos, a Bíblia é um livro prático. É um manual do fabricante. Você já ouviu isso milhões de vezes. O Criador de todas as coisas, você quer
Você crê que Deus criou todas as coisas? Sim ou não? Olha o que você está falando, hein? Você crê nisso? Você não é produto de uma evolução? Se lá na faculdade eles ficarem te apertando, você vai defender essa posição? Lá no curso de biologia eles vão falar, não, porque nós viemos da evolução. Você vai aceitar isso? Aqui você fala não, né? E lá, o que você fala? Você tem que escolher. Não dá para ficar no meio do caminho, não dá para ficar em cima do muro. Ou é uma coisa ou é outra. E se o homem é fruto da evolução, nós estamos perdendo nosso tempo aqui, gente. Vamos embora. Que Deus que nada. Que Deus que nada. Vamos embora. Vamos embora, todo mundo, nós estamos perdendo nosso tempo. Mas esse Deus, né? Maravilhoso, criou todas as coisas, Ele dá aqui para nós, o Criador, manual do fabricante, Ele está dizendo, feliz, né? Feliz. Como que eu sou feliz? Então, deixa eu só fazer um comentáriozinho antes. A Bíblia tem duas maneiras de nos exortar, e esse salmo mostra isso claramente, não é? Existe a linguagem que muitas vezes a gente diz negativa. O que é característica da linguagem negativa? Muitas vezes fala assim, não faça isso. Existe a linguagem positiva, que é faça isso. Você encontra os dois tipos de linguagem na Bíblia, você sabe disso. Nesse caso aqui, a linguagem negativa está dizendo, está enfatizando a separação. Bem-aventurado o homem que não, diga não. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Guarda isso, lembra que uma coisa vai levando a outra. A pessoa só vai se deter no caminho se ela começar a andar. Se ela começar a andar, a Bíblia está dizendo que uma hora ela para. E se uma hora ela parar, ela corre o risco de se assentar. Está entendendo que há uma sequência? Está entendendo que há uma evolução? A Bíblia diz também, tem a linguagem positiva, ele está dizendo, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Gente, se você quer provar o maravilhoso, o especial, o gostoso de Deus, você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa fazer isso. Chega de ser esses crentes rasos, que não conhecem nada da palavra. Outro dia, num culto de quinta-feira, eu estava aqui nessa posição aqui. Eu falei, do jeito que vocês estão, se eu mandar abrir em 2º Magide, capítulo 1, muita gente vai abrir. E teve gente que começou a abrir a Bíblia para procurar 2º Magide. Misericórdia, irmão. Mas eu quero falar hoje só da primeira parte desse salmo que eu li para você. Eu não quero falar da parte positiva, que fala da devoção a Deus, né? De meditar na sua lei, de amar a Deus. Mas eu quero falar da primeira parte, né? Então, vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quero falar para vocês de um homem chamado Ló. Já ouviram falar desse cara? Ló. Fala assim, Ló. Não é Jó, é Ló. L-O, Ló. Ló, sobrinho de Abraão. Vocês já ouviram falar desse cara, não já? A Bíblia dedica muita coisa lá no livro de Gênesis, né? Muito texto, a história de Ló. Eu queria então trazer algumas coisas para o seu coração, olhando esse princípio do homem bem-aventurado. A Bíblia fala, né, que Ló era um homem rico, de muitas posses. Naquele tempo não era todo mundo que era rico.
E a Bíblia considera ele um homem justo. Então, para eu poder ganhar tempo, eu vou ler alguns textos aqui, não vou pedir para vocês abrirem, não. Vou só dar a referência. Tem gente que gosta de anotar, mas eu preciso ganhar um tempinho. Em Gênesis 13:15 diz assim: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tenda. Ou seja, Ló era um homem de muitas propriedades, muito rico. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 6, diz assim: E reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, diga Ló. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Então, eu peguei esses dois textos para mostrar para você que Ló era rico e Ló era justo. A Bíblia está dizendo que Ló era um homem justo. Mas eu vou falar para vocês de um homem derrotado. Vou falar para vocês de um homem que, apesar de ter muita condição financeira e ser um homem justo, foi um homem completamente derrotado. A realidade do Salmo número 1 ali, ao contrário, se tornou a realidade da vida de Ló. Então, por que Ló teve uma vida derrotada? Então eu vou pegar alguns aspectos da vida de Ló e vou trazer, e Deus certamente vai falar ao nosso coração. Abra sua Bíblia em Gênesis 13, verso 9. Aí eu queria que você acompanhasse comigo. Gênesis é facinho de achar, é o primeiro livro da Bíblia. Você encontrou Gênesis 13? Amém? Hoje você vai ler muita Bíblia aqui, viu? Não ouvi nenhum amém. Hoje você vai ler muita Bíblia aqui. E amém. Meio obrigado, mas amém, né? Gênesis 13, 9 diz assim: Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos, diga, levantou os olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, diga, bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, diga assim, era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Até aí, querido. Olha para mim agora, não lê, por favor. Os empregados de Ló começaram a brigar com os empregados de Abraão. Abraão era tio de Ló. E um dia eles conversam e eles resolvem então se separar, porque estava difícil conviver. E Abraão vira para ele e fala assim: Ló, olha aí, está tudo diante de nós, escolhe você então. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Não tem problema nenhum, escolha. E a Bíblia diz então que Ló olhou as campinas. O texto diz assim, olhou, as campinas do Jordão como o jardim do Senhor. Ele olhou, ele cobiçou aquele lugar. E ele virou para Abraão e falou: eu vou para lá. Qual foi o primeiro problema de Ló? Andou por vista.
Mas, pastor, não estou entendendo. Andou por vista. Ele foi armando as suas tendas, a Bíblia diz, em direção a... Vamos lá, gente. Sodoma e Gomorra, diga. Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz assim, ó. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante de Deus. Nós precisamos ter cuidado. Quem é de Deus não anda por vista. Quem é de Deus anda pelo que está escrito. Quem é de Deus não anda só olhando aquilo que parece o melhor, que parece o mais belo, que parece o mais apropriado. Ele anda segundo a direção que Deus deu. Ele foi armando as suas tendas para um lugar que era muito bonito, muito vistoso. Porém, o povo era mau e grandes pecadores diante de Deus. Como que você anda? Como que você toma decisões? Como que você escolhe uma moça para namorar? Como que você escolhe um moço para namorar? O mundo hoje nos faz andar por vista. As vitrines dos shoppings são construídas, fabricadas, montadas, para nos levar a desejar. Por quê? Porque é a concupiscência dos olhos. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Quem é de Deus não anda assim. Quem é de Deus não olha com esses olhos. A Bíblia diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você não precisa ver para crer. A gente não tem nenhuma menção que Ló fez uma oração, que Ló se ajoelhou e falou assim, Deus, para que lado que eu vou? Onde é que o Senhor vai estar comigo? Onde é que o Senhor vai me guardar? Onde é que vai ser o melhor? A Bíblia diz que ele andou por vista. Certa vez o profeta Abacuque, ele faz uma declaração a Deus e ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, você canta isso, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esse não andava por vista. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide minta, ainda que os animais não estejam dando fruto, ainda que isso aconteça, a minha fé, a minha confiança está no Senhor, porque eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que está escrito, amém? Nós precisamos aprender a andar pelo que está escrito. A minha fé não pode ser baseada no que eu vejo, mas no que está escrito, no que Deus falou. Primeira coisa que Ló fez foi andar por vista. Segundo, a Bíblia diz que Ló, então, primeiro, andou por vista. Segundo, não tomou cuidado com as associações, com as amizades, com quem ele se envolvia. O Salmo número 1 fala, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Gênesis 19, 1 diz assim, ao anoitecer vieram os 2 anjos da Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado, diga assim, assentado. Este, quando os viu, levantou-se, e indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Ele reconheceu os anjos de Deus. Reconheceu. Ele era um homem justo, mas onde ele estava? Sentado na porta da cidade. Mas o que tem isso, pastor? Querido, nós precisamos tomar cuidado com as nossas associações. Cuidado. A gente tem que tomar cuidado com as nossas amizades. Eu não estou dizendo que a gente tem que ter amizade só na igreja, claro que não, porque senão a gente nem testemunha para as pessoas. Nós precisamos sair dessas paredes aqui para ganhar as pessoas para Jesus.
Mas nós temos que tomar cuidado com as associações que a gente faz. Paulo fala assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo fala para a igreja de Corinto: cuidado, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Quantas vezes você atende as pessoas que fazem sociedade com o incrédulo? E aí o cara começa a dar nó, o cara começa a sonegar imposto, começa a fazer coisa errada, não dá nota. Não é o seu padrão, mas você se associou com ele. Nós devemos ter cuidado com as multidões, querido. Cuidado com as multidões. As pessoas, nas televisões, em todas as mídias, eles gostam muito de falar assim: porque a voz do povo é a voz de Deus. Você já ouviu isso, não já? Pois eu quero te dizer, no nome de Jesus, não é. A voz de Deus é a sua santa palavra. Foi a multidão que pediu para matar Jesus. Quem que vocês querem, Jesus ou Barrabás? Não, mata Jesus. Foi a multidão. Foi a multidão que impediu Zaqueu de se aproximar de Jesus. Lembra? Lá em Lucas 19, Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas não pôde, porque tinha uma multidão. A multidão afasta as pessoas de Deus. Quando trouxeram aquele paralítico, 4, né, carregando numa maca, eles queriam entrar na casa onde Jesus estava. E a Bíblia diz: não puderam por causa da multidão. Tiveram que subir pelo telhado, abrir um buraco e descer com ele. A multidão afasta as pessoas de Deus. A voz da multidão não é a voz de Deus. Mas o que tem Ló? Ló estava sentado à porta da cidade. Naquele tempo, né? A porta da cidade era o lugar das novas, das fofocas, de saber as novidades, de saber o que estava acontecendo. É mais ou menos igual o salão de beleza hoje, né? Que as meninas, os meninos também, chegam lá, enquanto está esperando, fica lá conversando, né? Eu sei que aqui não tem fofoca, eu sei que aqui no nosso meio nem isso, nem existe, né? Mas assim, quem sabe, né? Um ou outro assim, né? A pergunta é: que tipo de conversação você mantém? É aquela que edifica? Ou é aquela que condena? Ou é aquela que faz fofoca? Ou é aquela que desnuda as pessoas? Que tipo de associação que você tem? Quando você se encontra com um incrédulo, não é? Qual que é a impressão que ele tem de você? Que você é um qualquer? Que você não tem um testemunho? Que você não tem diferença nenhuma? A festa que você promove, misericórdia nessas festas, misericórdia. Misericórdia, gente. Tem festa de irmão que não tem diferença nenhuma de festa do mundo. Pelo contrário, é um vexame. Alguém entra ali e fala: não é possível que tem crente nesse lugar. Segundo problema de Ló foi não levar em consideração as associações. Ele ficava sentado na porta da cidade, lá, ó, maior papo lá com aquele povo, falando das fofocas. Nada de testemunho, não é? Terceiro, não deu ouvidos à sua consciência. A Bíblia diz assim, eu vou ler, já li esse texto de novo, vou ler, já li uma vez, vou ler novamente. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, diz assim: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. A destruição de Sodoma e Gomorra, eu vou narrar com mais detalhe daqui a pouco, ela veio como exemplo para aqueles que querem viver de uma maneira ímpia.
E está dizendo assim, e livrou o justo Ló, atingido pelo procedimento, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daquele. Ou seja, Ló estava naquele lugar, a Bíblia dá a entender, que ele estava ali afligido, que ele via o comportamento daquelas pessoas ali, não é? Deixa eu falar para você, filho. A palavra Sodoma, na Bíblia, e mesmo fora da Bíblia, ela significa tudo aquilo que há de perversidade, de maldade, principalmente na área sexual. Tudo quanto é tipo de depravação. Por isso vem a palavra sodomia, para caracterizar a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade vem de Sodoma. Ló via o comportamento dessas pessoas. Sabe o que ele fez? Diga assim, nada. Nada. A sua consciência era afligida. A consciência, querida, é algo do espírito. Faz parte do espírito do homem. Nós somos corpo, alma e espírito, não é mesmo? O que a consciência faz? Ela nos permite discernir o certo do errado. A consciência é uma faculdade espiritual. O Espírito Santo nos habilita a discernir o que é certo e o que é errado. Mas a Bíblia fala, Paulo fala para Timóteo que a consciência muitas vezes ela pode ser cauterizada. E muitas vezes você está dizendo que está tudo errado, você não concorda, você não aceita, mas você está lá no meio daquilo. Você está praticando aquelas coisas, não é? Querido, nós precisamos ter cuidado. A Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Já preguei outro dia sobre isso aqui. A Bíblia fala que nós podemos resistir o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós podemos apagar o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós podemos ser cheios do Espírito. O que você tem buscado? Quando o Espírito de Deus fala com você, o que você faz? Você joga água fria nele e apaga. Você resiste a ele, resiste. A Bíblia fala que Ló se afligia. Mas ele estava lá. Ficou lá. Aceitava aquelas coisas de lá. Você aceita. Você faz parte dessas coisas. 4. Ele não só não deu ouvidos à sua consciência, como cedeu ao pecado. Gênesis 19, 6 diz assim: Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, chamava os caras lá de irmão, né? Que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-a como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sob proteção do meu teto. E aqui deixa eu então começar a contar para vocês, que eu até agora não dei muito detalhe disso, mas eu vou dar agora. Tá animado a ouvir, gente? Amém? A Bíblia diz que a maldade de Sodoma e Gomorra chegou até Deus. E Deus então vai até onde Abraão estava. 3 pessoas, é o que eles chamam de teofania, não é? Deus se manifestando na forma humana. E ali, Deus fala: ocultarei eu o que estou a fazer de Abraão, ocultarei de Abraão o que estou para fazer. E Deus começa a mostrar para Abraão a maldade daquele lugar. Como que o copo tinha entornado. Como que chegou numa situação insustentável, tamanha maldade daquela cidade. E Abraão, então, movido por Deus,
ele começa a interceder em favor de Sodoma e Gomorra, principalmente porque o seu sobrinho morava naquela cidade. Eu não vou pregar sobre a intercessão de Abraão agora, mas lembra aquela oração que Abraão chega e fala assim: Deus, se tiver 50 justos naquela cidade, você lembra? O Senhor não destrói? Deus fala: não destruo. E aí eu acho que ele vai fazendo conta, né? Ele fala assim: não, Deus, e se tiver 45, o Senhor não destrói? Ele fala: não destruo. E se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 20? Chegou em 10, né? Se tiver 10, Deus, o Senhor não destrói? Ele falou: se tiver 10, eu não destruo. Mas não tinha 10. Não tinha 10 justos naquela cidade. Então, quando Deus fica ali com Abraão, os 2 anjos que vêm com ele vão para Sodoma e Gomorra. É esse texto que eu li para você. Quando eles chegam, eles encontram Ló na porta da cidade. Ló reconhece, se prostra diante deles e convida esses 2 anjos que estavam em forma humana para sua casa. E eles vão. Relutaram um pouco, não queriam, mas acabaram indo para a casa de Ló. O que acontece? O povo da cidade vê aqueles 2 homens. E o que eles vão? Todo o povo vai para a porta da casa de Ló e começa a querer arrombar a porta. Sabe o que eles queriam? Queriam, entre aspas aí, né, põe amor na minha palavra, pegar os 2. Queria porque queria. Chegaram 2 estrangeiros, 2 bonitão, 2, né, saradão. Eles queriam os 2. E começaram a querer invadir a casa de Ló. Quando isso acontece, então, vem esse texto que eu li para você. Ló vai à porta e diz assim: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens. É até difícil acreditar que tinha 2 virgens naquela cidade. Eu vou-las trarei, tratai-a como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sob proteção do meu teto. Você falaria isso? Você aceitaria isso? Alguém bate na porta da sua casa e fala: eu quero todo mundo que está aí dentro. Eu quero transar, eu quero fazer orgia sexual. Eu quero e tal. Você vai virar e falar assim: não, eu tenho 2 filhas virgens aqui, pega elas e faz o que vocês quiserem. Você falaria isso? Pois Ló falou. Está escrito aqui, ó, acabei de ler para você. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer. Você tem coragem de oferecer sua filha virgem? Você tem coragem de oferecer sua filha virgem ou aquilo que é precioso para você? Você tem coragem? Querido, não ceda à prostituição. Não ceda ao roubo, não ceda à idolatria, não ceda a esses costumes impostos pelo mundo. Nós somos de Deus, nós somos santos, separados de Deus. Diga não. Eu sou o cara mais medroso da face da terra. Mas se eu tivesse numa situação dessa, sou medroso mesmo, não tem nada de machão. Eu falava assim: tá bom, mas tem que passar por cima de mim primeiro. Tem que me matar primeiro. E eu acho que você não faria diferente, faria? Quer entrar na minha casa para pegar minha filha? Tá bom, pode pegar. Mas tem que me matar primeiro. Alguém vai morrer nessa história. Lá em Hebreus fala: na nossa luta contra o pecado, nós não temos resistido até o sangue. Muitas vezes você vai ter que derramar sangue, mas não pecar. Ló cedeu ao pecado. Daniel e seus amigos estavam na Babilônia. O rei mandou: tem que comer, tem que participar das coisas do rei. E eles resolveram firmemente no seu coração não se contaminar
com as finas iguarias do rei, colocando em risco até a própria vida. Ló, o justo Ló, estava aqui oferecendo suas filhas por medo. Sabe o que aqueles 2 anjos fizeram? Cegaram todo aquele povo. Todos eles ficaram cegos, de tal maneira que eles não sabiam mais para onde ir, nem o que fazer, e resolveu o problema ali daquele ataque. Pois você lê essa história, eu imagino que você conheça, não é? Quinto, Ló amou o mundo. E aqui está o cerne dessa mensagem, filho. Queria que você lesse comigo Gênesis 19. Está animado aí? Amém? Hoje eu vou falar muito, nós vamos ler muita Bíblia aqui. Mas eu espero que isso enche o seu coração, filho. Leve você a se posicionar para valer. Gênesis 19, 16. Os anjos cegaram aqueles homens, e aí, o que acontece? Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os, dá uma paradinha aí. Aqueles anjos chegam para Ló e sua família, sua esposa e as 2 filhas, e falam assim: a cidade vai ser destruída. Deus vai destruir essa cidade, vamos embora. Eu não posso fazer nada enquanto eu não tirar vocês daí. Era essa a situação que estava sendo vivida. Vamos embora logo, sai, porque a destruição vem. Vamos continuar lendo então. Havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Diga, não olhes para trás. Nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, diga assim, apressa-te. Refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Dá uma paradinha aí, filho. Os anjos estão lá dizendo: vamos embora, eu não posso fazer nada enquanto vocês não estiverem a salvo. Abraão havia orado, Abraão pediu a Deus: Deus, salva os justos. Aqueles anjos foram lá por ordem de Deus para destruir a cidade, mas tirar de lá o justo. Lembra que a história de Sodoma e Gomorra, como eu li para você, é uma figura do que vai acontecer no fim dos tempos. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele fala: será como no dia de Sodoma e Gomorra. Muitos vão perecer, e os justos vão ser separados, vão ser salvos. Mas o que acontece com Ló? Quando aqueles anjos começam a apertá-lo para ir embora, ele diz: não, peraí, não é assim não, vão com calma. O negócio aqui vai acabar, vai explodir, vai chover fogo e enxofre. Não, peraí, vamos ver e tal. Você percebe que Ló fica muito hesitante. Você vê que ele não queria ir para o monte, ele queria ficar ali por perto ainda. Deixa eu ficar nessa cidade aqui perto. Não é? Ele custou a sair. Ele saiu quase que à força. Não é? E quando
quando eles estavam indo, e a cidade sendo destruída, a Bíblia fala que a esposa de Ló, não fala nem o nome dela, ela, o que ela fez? Diga assim, olhou para trás. E a Bíblia fala que ela se transformou. A tradução mais correta, ela tornou-se uma estátua de sal. Ela não era, ela se tornou. Você concorda comigo que a mulher de Ló foi salva da destruição de Sodoma e Gomorra? Concorda ou não concorda? Sim ou não? Ela foi salva. Mas a sua salvação não adiantou para nada. Por quê? Porque ela olhou para trás. No original, olhar para trás tem o sentido assim, de demorou-se. Tem o sentido de contemplar. Tem o sentido de mostrar consideração. Na verdade, ela olha para trás por quê? Porque ela amava aquele lugar. Porque o coração dela estava lá. No íntimo, lá no íntimo dela, ela não queria sair dali. Aquela família amava aquele lugar. Aquela família amava o mundo. Sodoma é uma figura do mundo. Aquela mulher foi salva da destruição, mas se tornou uma mulher inútil. Se tornou uma estátua de sal. Não serve para nada. Porque amou o mundo. Queria que você lesse um texto comigo. Abra lá na primeira carta de João, 1 João 2,15. Aguenta aí mais um pouco, amém? Está cansado? Não, né? Pois é, eu ouvi muitos não, glória a Deus, né? Que bom. É de propósito mesmo, eu queria muito que você lesse todos esses textos, porque se você acha que o negócio está ruim, você vai ver daqui a pouco, né? 1 João, capítulo 2, versículo 15. Diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece, diga, para sempre. Diga, eternamente. Queridos, olha para mim um minutinho. O crucial é que Ló e a sua família, eles amavam o mundo. O mundo fascinava eles. E o mundo exerce mesmo um fascínio sobre nós. Os prazeres do mundo, as depravações do mundo, o glamour do mundo, o ser aplaudido pelas pessoas, o reconhecimento do mundo. Isso atrai demais a gente. E eu vejo muita gente presa nessas coisas. O texto diz que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, né? Ló foi para Sodoma e Gomorra por causa dos olhos. Ele olhou a Campina Verde, ele cobiçou aquilo. Tem gente que adultera, larga a sua mulher e vai pegar a outra, porque a outra é mais bonita. E acha que para ele ser feliz, ele precisa trocar de mulher. Quando o problema é trocar de coração. Você nunca vai ser feliz por trocar de mulher. Você vai ser feliz quando você deixar Deus mudar o seu coração. Mas é o apelo do mundo. O texto diz a concupiscência dos olhos, da carne, dos olhos, a soberba da vida, essas coisas não procedem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. O mundo é Sodoma e Gomorra. Um dia ele vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
que você vai escolher, filho? O que você quer? Você ama o mundo. Seu coração está no mundo, nas coisas do mundo. É isso que você deseja. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala do príncipe desse mundo. E ele é nada mais, nada menos do que o próprio Satanás. Então, 5 coisas que Ló fez. Para a gente ir encerrando então. Posso ir mais um pouquinho, amém? Ele andou por vista. Ele não tomou cuidado com as suas associações. Não deu ouvido ao Espírito Santo, à sua consciência. O Espírito Santo falou com ele, mas ele não deu ouvido. Cedeu ao pecado e amou o mundo. Você acha que essa história termina aí? Não termina, filho. É muito pior. Gênesis 19 ainda, agora verso 30. Posso ler mais esse texto, amém? Hoje aqui é um grande estudo bíblico para você. Achou aí Gênesis 19, 30? Amém? Olha para mim um minutinho, filho. Lembra lá do começo, a Bíblia fala que Ló era justo. Tinha uma condição financeira muito boa. Como é que deu errado? Você viu aí. E você vai ver que deu muito errado. Gênesis 19, 30 diz assim: subiu Ló de Zoar, então ele foi livre, né? E habitou no monte, ele e as suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram de beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse. Diga assim, sem que ele o notasse. Nem quando ela se deitou, diga, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Vocês estão com fome, gente? Diga assim, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos de beber vinho também essa noite. Entra e deita com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse. Nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Benami. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Queridos, olha só. Não bastasse a mulher se tornar uma estátua de sal, eles vão para Zoar, ficam receosos e vão para o monte, onde inicialmente os anjos tinham mandado que eles fossem. E eles vão habitar numa caverna. Aí as 2 filhas de Ló, virgens, faz um pacto, uma combinação entre elas. Você pode pensar assim, a motivação era até boa, né? Deixar uma descendência. Só que uma boa motivação não justifica pecado. Tenha isso no seu coração, filho. O que elas resolvem fazer? Embebedar o pai. Aí eu fico pensando, né? De onde que eles arrumaram vinho? Uma boa pergunta. Você tem a resposta? Não sei. Né? Talvez tenha levado. Cuidado com bebida, filho. Cuidado com bebida alcoólica.
Está destruindo a vida das pessoas. Encher a cara do pai. Você consegue imaginar o estado de embriaguez desse homem? Que a filha mais velha vem, deita com ele, tem relação sexual com ele e sai e ele nem percebe. No outro dia, o homem deve ter levantado uma ressaca. No outro dia, faz a mesma coisa agora com a mais nova. Você consegue imaginar isso, filho? Incesto. A Bíblia fala que isso é pecado. Se você pegar no livro de Levítico, é escrito lá com todas as letras. Pecado. O cara estava lá, golo. Ele não estava no óleo, ele estava no vinho, né? Na bebida. Você sabia que Moabe era um povo inimigo do povo de Deus? Um povo idólatra, um povo que nunca cultuou a Deus? Você sabia que Ben-Ammi é o pai dos amonitas, que também são inimigos do povo de Israel? E que também não cultuavam a Deus, pelo contrário? Você consegue imaginar que por causa daquelas duas relações sexuais e daqueles 2 filhos gerados, foram gerados 2 povos contra Deus, inimigos de Deus? Lê sobre os moabitas na Bíblia. Depois você dá uma lida. Você vai ver quem era esse povo e o que eles fizeram contra o povo de Israel. Ló era rico e justo, mas viveu de uma maneira derrotada. Comecei essa pregação dizendo assim: bem-aventurado o homem, então olha aqui para mim, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esses 2 primeiros versículos do Salmo 1 são o retrato da vida de Ló. Terminou desse jeito. A minha pergunta para você é: será que Deus vai ter que mandar um anjo para te puxar pelo cabelo, para te puxar pela cintura, pelo braço, para te tirar de onde que você está? Essa vida de pecado, de mundanismo. Será? Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Fuja disso. Os anjos falaram para a família de Ló: fuja, vai embora, sai. E o mesmo eu digo para você nessa noite: sai, foge. Repito, nós temos que salgar o mundo, não ser salgado por ele. Nós temos que influenciar o mundo, não sermos influenciados por ele. Aqui está um homem justo, a Bíblia declara que ele é justo. Se a Bíblia declara, quem sou eu para dizer que ele não era? Mas um homem que foi totalmente influenciado pelo mundo, a tal ponto de se deixar embebedar e engravidar as próprias filhas. Fica de pé, já falei pra caramba hoje, né? Mas essa é a minha palavra para você nessa noite. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Deixa Deus operar, deixa Deus falar. A destruição de Sodoma e Gomorra é um exemplo para nós. A vida de Ló é um exemplo para nós. Ló foi salvo. Talvez você já seja salvo, não é? Você já está livre da destruição lá de Sodoma e Gomorra. Mas o seu coração está em Deus.
Você é daqueles que cede ao pecado. Você é daqueles que diz não para o Espírito. E ele fica falando para você, porque está escrito na palavra que ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E ele te convence, fala com você, mas assim mesmo, você não dá ouvidos à sua consciência. Você tem se associado a pessoas que têm feito mal para você, que têm te influenciado negativamente, que têm levado você a trilhar os caminhos que não são caminhos de Deus. Você tem andado por vista. Você só olha e avalia as situações como o mundo avalia, não como Deus avalia. Você só quer Campina Verde. Você só quer jardim. Quando essas coisas são aquilo que Satanás tem usado para te atrair, para te escravizar. Você é daqueles que, para se preservar ou para ter algum ganho, você topa qualquer coisa. Você está na igreja e olha para o mundo com saudade. Como o povo de Israel no deserto, que falava assim: eu quero voltar para o Egito. Egito é morte. Sodoma e Gomorra é morte, destruição. Deus te tirou de lá, filho. Deus nos tirou de Sodoma e Gomorra. Deus não quer que a gente ame aquilo mais. Quero encerrar essa reunião com uma oração. Quem sabe você não quer vir aqui à frente, por qualquer motivo que seja. Talvez você está precisando de uma libertação, de uma oração, de ajuda. Talvez você esteja querendo fazer um voto com Deus. Talvez você precise tomar alguma decisão sobre alguma área da sua vida nessa noite. Hoje você vai tomar uma decisão para valer. Para valer. E você está dizendo assim: Deus, é hoje. Vem à frente, para a gente poder orar um pouco. Venha. Não fique esperando vir alguém para você vir. Seja honesto com Deus. Seja honesto. Seja transparente. Se você precisa vir, venha. Se você precisa, venha. Aqui não tem ninguém, julga ninguém. Deus não nos constituiu juiz de ninguém. Nós somos irmãos. E esse é um momento de intercessão. Deus te chama nessa noite. É hora de você sair de Sodoma e Gomorra. É hora de sair do pecado. É hora de parar de correr atrás do glamour desse mundo. A concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida não procedem de Deus, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Hoje é noite de livramento. Deus está te chamando, sai, foge. Deus está dizendo que fora lá de Sodoma tem livramento, tem vida e abundância. Tem um tempo novo para você. Você não precisa se prostituir, você não precisa idolatrar, você não precisa roubar, você não precisa fazer as coisas que no mundo se faz, porque você é de Deus, você é separado. Você é separado. Nessa noite, dê ouvidos àquilo que o Espírito Santo está falando. Deus, nós te agradecemos, Deus. Tu és um Deus bom. O Senhor é um Deus de misericórdia. Aqueles anjos entraram em Sodoma e Gomorra e disseram para Ló: Deus quer usar de misericórdia. Usa de misericórdia aqui conosco. A palavra do Senhor diz que as muitas misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre tem uma palavra de salvação, de restauração. Obrigado, Deus, porque o Senhor faz obra maravilhosa no nosso meio. Deus, no nome de Jesus eu te peço, toca aqui em nós agora, Deus, toca em cada um de nós. Que a gente não ande mais por vista, que a gente não faça mais associação
que o Senhor condena. Ó Deus, que nós possamos a cada dia agora dar ouvidos àquilo que o Espírito Santo está falando, no nome de Jesus Cristo, e que o amor do Senhor encha os nossos corações agora, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós abrimos o nosso coração nessa noite, Pai. Vem sobre nós aqui, Deus. Seja livre agora nessa noite. Que os seus olhos sejam abertos. Que os nossos olhos sejam abertos. No nome de Jesus Cristo, na presença de Deus, há delícias, há maravilhas. Você e eu não precisamos comer o lixo, o esgoto desse mundo, porque o Senhor tem uma comida e uma bebida maravilhosa para nós. Aleluia. Abençoa, Deus, os teus filhos. Ouve aqui a oração de cada um deles. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Perdoa toda desonra, toda afronta, Pai. Perdoa, Pai. Somos teus e queremos andar contigo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa palavra, por esse ensino para o nosso coração. Bem-aventurado o homem, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros das águas, cujas folhagens não murcham, e que no devido tempo dá o seu fruto. Que assim seja com a sua vida. Vai na paz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. No nome de Jesus. Amém e amém.